Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. E nesta ocasião eu quero fazer um comentário a respeito de um texto bíblico que se encontra narrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 9, que nos traz a seguinte leitura bíblica. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Antes de dar sequência a este vídeo, convido você para se inscrever no meu canal, curtir, deixar seus comentários e compartilhar assim este vídeo se você desejar. O que eu quero estar fazendo uma observação rápida e objetiva nesta ocasião sobre este texto bíblico é que dentro do contexto cristão temos por costume fazer uma atribuição dentro da narrativa do capítulo de número 53, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 12, como uma referência a uma profecia messiânica à pessoa de Jesus Cristo. Mas, porém, existem muitos questionamentos e muitas críticas que têm surgido, onde pessoas têm pegado muitas vezes palavras de determinados textos desta passagem e têm feito as suas críticas severas, construídas em cima de suas interpretações, dizendo que não há possibilidades de se aplicar o contexto de Isaías 53 à pessoa de Jesus Cristo, por uma série de motivos. E entre alguns destes motivos, um dos argumentos é sobre o versículo de número 9, do capítulo de número 53. Especificamente na palavra que diz aqui assim, ó, em sua morte. Nas nossas traduções cristãs, essa é a leitura que apresenta no versículo de número 9. Porque o texto é enfático em atribuir uma ideia de uma construção singular dentro do texto. Porque diz assim na primeira parte: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Porém, muitos pegam esta palavra aqui e usam como base o texto hebraico massorético. E quando vai no texto hebraico massorético, esta palavra morte, ela se encontra lá não numa forma singular, mas numa forma plural, onde tem a expressão mortes. O substantivo ali aparece numa forma plural. E, partindo desse pressuposto, a seguinte argumentação que tem se levantado é assim: logo, se este texto bíblico se aplica à pessoa de Jesus Cristo, então quantas mortes ele teve? Esta é uma pergunta um tanto quanto apelativa, quando parte de um pressuposto, fazendo uma aplicação com o sentido de destruir e ofuscar a ideia de uma aplicação do capítulo número 53 à pessoa de Jesus Cristo. Mas, porém, nós temos aqui um detalhe a se observar que é muito curioso. Esses tipos de questionamento, eles têm uma certa abalização, uma certa sustentação até um determinado limite. Porque muitos ainda se aproveitam de textos como esse e dizem assim, da seguinte forma, que as traduções cristãs em textos como esse foram falsificadas. E isto é uma acusação muito grave e séria, haja vista por quê? Porque se faz necessário tratar estas coisas de forma exaustiva e minuciosa, para que possamos chegar a uma conclusão sensata e coerente. Quando nós pegamos a palavra morte, que está aqui numa forma singular nas traduções cristãs, e comparamos com o texto massorético, com o texto hebraico massorético, que é o texto comumente que temos em nossas mãos, realmente lá, a forma que aparece, como já mencionei de antemão, é mortes, numa forma de um substantivo plural. Porém, quando queremos analisar a ideia de uma expressão ou de uma palavra dentro de um texto, não basta simplesmente olhar o texto, mesmo que seja no texto original, de forma superficial, para termos a compreensão exata
dentro do texto associado ao seu contexto, nós temos que partir primeiramente do ponto da análise da crítica textual. E quando nós vamos observar a palavra morte ou mortes dentro da crítica textual, nós temos uma nota interessante. Porque o próprio texto hebraico massorético, baseado no texto como nós temos em nossas mãos, que é o da BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, quando nós pegamos o versículo de número 9 para analisar a palavra que aparece no texto hebraico, que é Bemotaiv. Bemotaiv aparece na forma mortes, uma forma plural. Porém, em cima dessa palavra tem uma letrinha C, que nos arremete ao aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. E quando nós vamos no aparato crítico, nós encontramos aqui uma referência muito interessante. Porque aqui encontramos uma referência de um manuscrito do Mar Morto, que é o primeiro Queiza. Queiza, que é um manuscrito, um rolo do Mar Morto, do livro do profeta Isaías. E ali traz a expressão Bontu, que é traduzido literalmente como morte no singular. E junto com esse manuscrito do Mar Morto nós temos o texto da Peshitta, Vulgata Latina, Septuaginta ou LXX, como muitos conhecem, e temos também o Targum. E todos esses textos trabalham entre si numa mesma concordância, numa mesma harmonia, trazendo a palavra morte numa forma singular e não plural. Alguns ainda traduzem a palavra ali, que aparece no texto em hebraico, como sepultura, que também é uma possibilidade de interpretação. No caso, daí sendo uma ideia referente à pessoa de Jesus Cristo, no caso, que poderia ser mais ou menos assim da seguinte forma: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos a sua sepultura. Também é uma possibilidade de tradução. Então, tanto morte quanto sepultura, todos esses textos que eu mencionei, a qual faz referência no aparato crítico da BHS, trazem a palavra morte numa forma singular. Repetindo, um manuscrito do Mar Morto, que é o primeiro Queiza A, que é um manuscrito do Mar Morto, daí também a Septuaginta, o Targum, a Peshitta, a Vulgata Latina. Todos esses textos trazem a palavra morte numa forma singular e não numa forma plural. Um detalhe curioso: o Targum, a Septuaginta e também esse manuscrito, esse rolo do Mar Morto, são textos pelo menos 1000 anos anteriores ao texto hebraico massorético. Ou seja, eles concordam na mesma leitura que eles trazem a palavra morte ou sepultura numa forma singular e não plural. E dentro da crítica textual, a leitura mais apoiada e mais válida é esta: morte numa forma singular e não numa forma plural, onde o texto hebraico massorético traz, baseado no Códice de Leningrado. Sendo assim, o que se observa como uma leitura mais coerente e mais sensata é a palavra morte, numa forma singular, conforme traz as nossas traduções cristãs, e não mortes, conforme traz o texto hebraico massorético. Então, antes de se levantar uma acusação, faz-se necessário analisar o processo dentro da crítica textual e observar fatores como evidência interna e externa para se chegar a uma concordância exata daquilo realmente que o texto quer dizer. Então, eu deixo aqui esta leitura para vocês, esta observação e este comentário, que as nossas traduções cristãs está correta e a palavra morte ali está perfeitamente harmonizada dentro do texto associado ao seu referido contexto. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.